Estamos começando mais um Malaquini Dias Cast, o podcast focado na sua evolução. Para falar sobre menos ansiedade e mais estresse positivo, ou seja, como usar o estresse de uma maneira que venha a potencializar os seus resultados, eu convido para compor a banca hoje. Nosso trio aqui já está montado. Nosso queridíssimo careca brilhante, o Vilmar, o arquiteto das desconstruções. A ideia é isso, né? Destruir toda e qualquer barreira e preconceitos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. E vamos lá a esse tema que é bastante instigante. E o que isso tem a ver com a meditação? O arquiteto das desconstruções virou o destruidor, que encarnou Shiva, o destruidor, o renovador. Gostei. E para compor a banca também convido a nossa querida Fer Filipposi, que é o brilho do nosso podcast. Tá aqui, Ferzinha, bem-vinda. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos ouvem, que nos assistem. Novamente, muito feliz em fazer parte deste trio e trazer aqui um pouco de cor e novas visões para as conversas. Super. Bom, a proposta dessa nova temporada, como você sabe, a gente está gravando os conteúdos da nova temporada que será sempre conduzida por esta banca e por alguns convidados. Todo mês a gente já está com uma programação de termos alguns convidados e voltar a falar sobre alguns livros que nós selecionamos. Mas o tema de hoje é interessante porque a maior parte das pessoas, toda vez que nós falamos em estresse, as pessoas consideram como algo negativo, porque, claro, a pessoa entende como um estresse crônico. Então a gente vai quebrar um pouco esse mito, tentando trazer que existem aspectos positivos do estresse, desde que ele não seja crônico, e também como trabalhar para que você tenha menos ansiedade e consiga usar o estresse de forma positiva. Vilmes, era isso que a gente tinha combinado? Exatamente isso. Exatamente isso. Já aproveitando o gancho, o estresse, ele é provocado, obviamente, pelas pressões que nós sofremos no dia a dia. Todo mundo sofre de algum índice, algum nível de estresse a todo instante. Quando eu digo sofre, não é a sofrência de fato, né? Sofrer ele recebe esse impacto, porque se essa pessoa ela está trabalhando, se ela está progredindo na vida, é graças ao estresse, porque tem alguma pressão que a faz realizar algo, né? Você pode estar construindo sua casa, você pode estar trabalhando para alguém, tem metas a cumprir, isso é um estresse. Você pode estar escrevendo uma tese de mestrado, qualquer coisa que te exija sair da almofada fofa da inércia. Só que quando você tem essa pressão, esse estresse, esse objetivo a ser cumprido, para muita gente causa ansiedade. Porque não vê a hora daquilo terminar. E não é o fato, né? Você tem que curtir a jornada. Ferzinha, e você? Como que você traria esse ponto de vista de que quando o estresse ele não é crônico, ele pode ser considerado ou pode ser canalizado de forma positiva? É realmente uma mudança de chave em primeiro lugar, porque socialmente falando, nós temos esse paradigma de que falou em estresse, vem toda essa carga negativa. Então, estresse seria ruim, mas é muito importante a gente conseguir diferenciar os tipos de estresse. Então, existem níveis de estresse que são realmente problemáticos, quando ele chega num nível crônico, e daí tem sintomas físicos, inclusive. Esse é o tipo de estresse realmente negativo. Mas existe um nível de estresse, esse nível anterior, que seria um nível positivo. E justamente sobre isso que vamos abordar. Como utilizar este estresse para potencializar as suas ações, as suas movimentações na vida, e realmente tirar proveito do estresse e descaracterizar essa carga negativa. Boa. Então, o que a gente tem que entender é que
toda a nossa existência, toda a nossa vida, nós passamos por inúmeros momentos que geraram estresse. Tal como quando você está treinando musculação, por exemplo, você vai gerar um estresse no músculo. E esse estresse que você está gerando no seu músculo é o que vai produzir um processo inflamatório que faz com que você tenha definição muscular, hipertrofia, assim, ou seja, está estressando o seu músculo. Se você deixar o seu músculo lá no maior marasmo, na almofada fofa da inércia, como o Vilmar citou aqui, o seu músculo não passar pelo processo do estresse do treinamento, ele não vai se desenvolver, não vai ficar mais forte, não vai definir, não vai produzir também todo aquele banho de hormônios que quando você treina traz uma sensação agradável. Então sim, o estresse, ele na grande parte da nossa vida, ele é positivo. Claro que quando o estresse ele se torna repetitivo e crônico, de uma maneira em que aquilo passa a tirar doenças físicas, como a Ferzinha citou, ou emocionais, psicossomáticas, aí sim é um estresse negativo. Mas hoje a gente quer te mostrar que ter uma vez ou outra passar por um revés na vida e que diariamente você tem vários momentos de estresse e esse estresse ele acaba se tornando positivo. E é isso. Malachini citou aí a musculação, e aí, pegando esse gancho ainda, a musculação, se você continuar trabalhando o mesmo grupo muscular dias seguidos, você vai entrar num processo de inflamação da tal forma que você vai se machucar de fato, né? Por isso que você geralmente trabalha um grupo muscular, no outro dia você trabalha outro grupo muscular, e assim você vai definindo de forma harmônica todo o seu corpo. Você não vai treinar só um exercício repetitivamente todos os dias. Então você precisa dessa pausa, ou seja, diminuir o estresse, reduzir o estresse em determinados momentos. E como é que você faz para reduzir o estresse? Nós vamos falar um pouco mais adiante. Mas a ideia é que você tenha esses picos de estresse, que é natural, o nosso corpo está preparado, a fisiologia nossa está preparada para receber isso. Então nós temos ali no sistema nervoso, nós temos o sistema simpático e parasimpático, né? Não vamos entrar muito em detalhe, que ninguém aqui é médico. E os médicos que estão nos ouvindo, com certeza, vão falar assim, eles erraram em algum ponto, então não vamos cometer essa gafe. A ideia é que você ative o sistema simpático, que é o que te salva quando você tem estresse, para você utilizar o máximo de potência, canalizando para o que você quer construir, e depois você o desliga, entrando no sistema parasimpático para estabilizar novamente as suas emoções. Mas a gente podia cometer uma gafe proposital de errar algo, porque daí a pessoa se sente motivada a entrar no nosso canal e comentar. Faz todo sentido. É, porque assim, é interessante que o ser humano, esse tipo de estresse, olha lá, ele, assim, você recebe lá 10 comentários, 1000 comentários positivos, você nem presta atenção. Daí, um negativo, você lê e para o mundo... A palpitação cardíaca. E para o mundo para responder. Olha que coisa ingrata. 100 pessoas falaram que gostaram da sua postagem, do seu conteúdo. Aí, uma pessoa vai lá e diz que não, que aquilo não tá... Que não, às vezes não é nem que não tá certo. Quando não tá certo é legal, que a gente vai lá e corrige. Mas diz que não gostou, você se estressa com aquilo. Tem uma pessoa não gostando e você responde àquela pessoa. Ingrato, porque 100 pessoas disseram legal. Em vez de você agradecer a 100 pessoas que falaram que teu conteúdo é legal, você se estressa e gasta seu tempo respondendo justo aquele que não precisava, que é aquela pessoa que está... Agora, vamos cometer essa gafe proposital para que... Vamos aproveitar então esse momento? Lembre-se de comentar aqui no canal do YouTube, comentar nas redes sociais, deixa aí o seu comentário sobre o que você quer falar, compartilhe o vídeo, dá o seu like, ativa o sininho, segue a gente, senão a gente vai ficar te estressando em todo o podcast até você fazer isso. É interessante, entrando um pouquinho na parte mais hormonal mesmo, mas também sem querer cometer gafes, né? É interessante notar que realmente uma situação de estresse, ela libera uma descarga de adrenalina e traz uma carga mesmo de cortisol no nosso corpo. A grande sacada é entender que esse cortisol, ele é benéfico quando ele é liberado em pequenas quantidades. Quando a gente utiliza esse estresse momentâneo para ser mais ativo, para ter mais energia, para ter mais carga mesmo de poder nas ações.
Só que quando esse cortisol daí fica por muito tempo ali atuando no corpo, esse é o momento em que o estresse tem que ser evitado e daí entrar no que o Vilmes falou, de realmente ter um momento de conseguir relaxar. Então, seria mais ou menos esse equilíbrio entre estresse e relaxamento que nós temos que buscar para conseguir utilizar esse estresse de forma positiva, potencializando todas as nossas ações. Independente dos termos mais corretos, mais precisos e tudo, mas sim, quando o estresse é crônico e ele deixa de ser positivo, ele fica gerando essa carga excessiva de cortisóide no corpo. Isso atrapalha muito o processo. Porém, vamos direcionar. Gostei do que você falou assim, eu anotei aqui 2 coisas. Uma das maneiras de você aprender a transformar o estresse em algo positivo ou reduzir o estresse crônico, que é o que te atrapalha, é aprender a aplicar técnicas de relax. Técnicas de descontração, técnicas de relaxamento. Isso auxilia muito você a sair daquele estado, daquele modo defesa, daquele modo em que você acaba se fechando muito, se estressando demais, assim, além do que é saudável. Então, mas legal, tudo isso é teoria. Como que eu faço algo prático para que todos os dias eu tenha um momento em que eu diminua essa carga de estresse negativo e comece a conseguir direcionar para transformar em coisas positivas? Técnicas de reprogramação emocional. Nós chamamos de relax, mas poderíamos perfeitamente colocar um nome completo, que é reprogramação emocional. Você aprender a fazer isso. Como que você aprende a fazer isso? Bom, primeiro, nós 3 aqui temos habilidade para te ensinar, ao merchan. Mas não era isso que eu ia dizer. Existem hoje inúmeras ferramentas no YouTube, no Instagram e assim por diante, no Spotify, para você acessar conteúdos e poder aplicar isso. Então, eu vou deixar aqui e vou pedir para a nossa editora master colocar o link. Nós temos no Spotify um relax, uma reprogramação emocional de 40 minutos e uma outra mais curta, de 8 minutos, que você pode aplicar isso todos os dias, uma vez por dia, no horário que você considerar mais condizente, para você começar a fazer essa reprogramação das emoções, para você entender que muito daquilo que você considera um estresse negativo, na verdade, é uma mudança que você está precisando aplicar na sua vida para tornar esse estresse positivo. Ambas as reprogramações muito excelentes, diga-se de passagem. E olha que louco, as pessoas... Lembra que nós falamos desde o primeiro episódio, e falamos no segundo episódio desse tema sobre a meditação, que as pessoas confundem a meditação com o relax. Qual o impacto da meditação em todo esse cenário, né, do estresse? É você perceber, você se auto-perceber que você está passando dos limites. Então, quando você faz essa pausa, lembra que é importante o relax para você se desligar desse estresse, desse tumulto do dia a dia. É importante você fazer esse relax. Depois você entra no estado de concentração mais profunda. Porque se você continuar com aquele barulhinho na tua cabeça, que é a ansiedade, o estresse, as necessidades que você precisa cumprir, as obrigações que você precisa cumprir, você não vai conseguir entrar nesse estado de relax profundo. Então você faz um relax. Depois do relax, você entra no estado de meditação, ou você entra no estado de concentração, para você se autoconhecer. E todos os dias isso, repetidamente, você vai começar a perceber que você está passando do limite. E os próprios treinos de meditação, né, eles já servem como uma forma do indivíduo ir conhecendo e entendendo os próprios sentimentos e as próprias emoções. E é esse conhecimento que vai fazer com que, numa situação de estresse, a pessoa consiga perceber que ela está, de fato, numa situação de estresse e consiga entender o momento, então, de, talvez, sair daquele estresse, né? Para realmente conseguir utilizar apenas o aspecto positivo dele. Então, pegando as anotações aqui e o nosso roteirinho do podcast, o que a gente está percebendo é que, na verdade, as pessoas confundem estresse, né? Elas acham que todo estresse ele é negativo. Exato. Uhum. Então você tem que aprender primeiro a diferenciar o que é aquele estresse negativo. Uma dica: o estresse negativo é aquele que é crônico, aquele que acontece
não apenas todos os dias, mas Num nível alto, né? você pode treinar musculação todos os dias e está promovendo um estresse para o seu corpo, mas é aquele estresse que de certa maneira ele não está ajudando você a ir para frente, a evoluir. Muito pelo contrário, esse é um estresse que te gera um patamar de ansiedade e muitas vezes o oposto da ansiedade, que é a depressão, né? Então a ansiedade é quando a gente também está com a mente muito no futuro, muito para frente, sempre pensando nos projetos, sempre preocupado se algo vai dar errado. E a depressão é o contrário, a gente está sempre deprimido, menos energia, mais para baixo, né? Então, primeiro fator é você entender que tem que parar de confundir, que muitas vezes o estresse é positivo. E o segundo fator que eu vejo bastante é aprender a descontrair mais, ou seja, a ser menos ansioso, menos ansiedade. É muito interessante isso. Eu coloquei enquanto vocês estavam falando, eu fiz uma anotaçãozinha aqui, primeiro sobre periodicidade. Eu tinha esquecido o que era, fiquei pensando, mas daí lembrei. Eu vi o Marco estava falando de treinamento, de corrida, e que talvez se você faz o mesmo exercício todos os dias, repetidamente, ininterruptamente, isso pode gerar algum tipo de microlesão e aos pouquinhos ir machucando? Sim. Então, o que a gente tem que pensar em relação a tanto treinamento quanto rotina de trabalho? A mesma coisa, se você todos os dias tem uma mesma rotina, você trabalha todos os dias 8 horas por dia sentado na frente do computador, você tem esse estresse diário ininterrupto, isso não é saudável. Então, tentar fazer com que na sua rotina você mude um pouco essas tarefas. Então, se você fica 8 horas por dia sentado na frente do computador, você tem que estar trabalhando na frente do computador, aplicar técnicas de fazer uma pequena pausa para se alongar, para ficar em pé, para espreguiçar, movimentos que venham a prevenir LER, essas bursite, todos os tipos de inflamação que o corpo, se você for pegar aqui, a Ferzinha está com uma inflamação aqui na região do antebraço, por um estresse repetitivo de um tipo de treinamento. Estresse crônico. Um estresse crônico, ou seja, treinar é importante, mas se você passa do ponto, ou se você faz muito repetidamente aquele exercício sem dar o intervalo, o tempo do descanso, que é o relax, né? Você acaba gerando isso. Mas aí eu entrei aqui na parte da corrida, porque tem um estudo muito legal, depois, que é o seguinte, se você começa a correr 5 km por dia, com o treinador, né, certinho, você vai ter um super processo de melhoria de capacidade vascular, respiratória, ritmo cardíaco, queima de caloria, tudo isso. Mas se você passar um ano correndo sempre os mesmos 5 km, o seu corpo ele se adapta de uma tal maneira que você não tem mais os benefícios da corrida, porque o seu corpo, para o seu corpo aquilo é o normal, é o dia a dia. Então, dentro dos treinamentos, eles desenvolveram uma técnica chamada de periodicidade, que é de vez em quando você mudar completamente o seu treinamento para tirar o seu corpo da almofada fofa da inércia, ou seja, do conforto daquele treinamento que ele já está acostumado, fazer algo completamente diferente para que o seu sistema cardiorrespiratório, seu sistema esquelético, muscular, ele tenha que aprender a lidar com o quê? Com aquele estresse diferente. E aí com isso você tem um pico de evolução novamente. Então a gente tem que entender que se você sempre faz a mesma coisa, o corpo acostuma, ele entra num processo de homeostase, ele para de dar resultado. Então, de vez em quando, o seu estresse pode ser, num dia na academia, fazer um outro tipo de aula, um outro treino. Se você sempre fez corrida, não, agora você vai pedalar. Por uma semana, um mês, para o seu corpo ele entender que, cara, droga, gerou um estresse. E isso, imagina, você leva para a sua vida. Se você trabalha com vendas, por exemplo, você precisa vender todos os dias. E aí você não sabe nada de vendas, você tem uma certa aptidão e você acabou de aprender a vender e você vai começar a trabalhar. É um estresse. É isso. Você vai começar a trabalhar e daqui a pouco entra na rotina. Você está trabalhando da mesma forma, respondendo da mesma forma às pessoas, você para de analisar o propenso comprador, né, o seu prospect, e você entra num estado da mesmice e você não progride. O que você precisa fazer? Mudar alguma coisa, aprender alguma coisa nova, uma técnica nova de vendas, desenvolver uma nova habilidade de fazer o pitch, não fazer sempre da mesma forma, para que você provoque esse estresse e você evolua, você cresça, consiga vender mais, por exemplo. Porque nós, seres humanos, temos mesmo essa tendência a ir automatizando todas as funções que o nosso organismo vai entendendo como não necessárias
para que esse estresse não fique ocorrendo, né, de forma contínua. Então, a gente vai automatizando, embora elas sejam necessárias sim, mas para que a gente não precise ficar pensando toda vez no que a gente vai fazer, o nosso organismo automatiza. E justamente isso nos coloca numa rotina, num platô mesmo, né, de evolução. E se a gente quiser daí dar saltos de evolução, é preciso que a gente consiga utilizar o estresse positivo. Olha que legal, umas coisas do dia a dia, para você gerar um estresse positivo no dia a dia. Provavelmente você, como a grande parte dos seres humanos, você escova os dentes da mesma forma, exatamente igual, todos os dias. Então, para você gerar um pequeno estresse positivo, você vai colocar como uma tarefa, um dia da semana, ou dia sim, dia não, você escovar os dentes com a outra mão. Para você perceber que o teu corpo, você vai ter que parar e prestar atenção no que você está fazendo, que era um processo automatizado, escovar os dentes. Você talvez machuque um pouco a gengiva, talvez você perceba que leva mais tempo, que cansa uma musculatura fina da outra mão que você não está acostumado a fazer aquele movimento. Então é um tipo de estresse positivo. Você está estressando seu corpo porque o teu corpo fala, cara, mas a gente já sabe fazer isso tão rápido, tão econômico, a gente economiza tanta energia quando faz para o outro lado, por quê? Porque já está automatizado. Por que agora, maldito, você vai querer escovar com a mão esquerda e ainda de cabeça para baixo, fazendo sirshasana? Porque esse tipo de estresse, ele vai gerar outras conexões neuronais, ele vai gerar uma outra percepção do tempo, você talvez alcance um outro ponto da boca. Então é interessante isso. Outro tipo de estresse positivo que você pode propositalmente gerar na sua vida e que faz com que você saia do piloto automático é você escolher fazer outro caminho da sua casa para o trabalho. Isso, na verdade, é uma das dicas de segurança. Pessoas que trabalham com segurança, para evitar sequestro, evitar assaltos, elas dão dicas de você fazer caminhos diferentes. Mas isso é muito legal, porque você, de repente, faz um caminho diferente e você fala, nossa, eu nem sabia que aqui do lado de casa tinha essa padaria. Porque você está tão no piloto automático, fazendo tudo sempre no piloto automático. Quem dirige muito sabe que quando você senta no banco do passageiro, mesmo que seja o mesmo trajeto, o simples fato de você não estar dirigindo, estar no banco do passageiro, já muda o trajeto completamente. Isso é uma outra dica, então. Se você é um casal que vai sempre junto para algum lugar... Casal, trisal, o que quiser. Comece a mudar o piloto. O motorista ser a outra pessoa. Às vezes só um está habituado a essa pessoa dirigir sempre. Muda. Se você é amigo com o outro, passa na casa dele para pegar, você desce e vai no posto de carona ali, para você perceber um pouco a paisagem e as coisas que tem ao seu redor. É uma expansão de consciência absurda isso. E olha que legal, fugindo até um pouco do tema, mas essas alterações de forma inconsciente acabam nos deixando mais abertos a novas formas de visão de mundo também, porque a gente vai se adaptando a ouvir os outros também. E acho muito legal também pontuar duas outras formas também de estresse positivo na rotina, que seria o jejum intermitente, é uma das formas também que você põe o seu corpo ali numa forma de estresse, claro, sempre com indicação médica, com acompanhamento, né? Não estou aqui recomendando nenhum tipo de técnica. Tá sim, tá gravado. A gente gravou, temos provas. Estou dizendo que é uma forma de estresse positivo do corpo. Eu utilizo e gosto muito. Olha o estresse que ela passou agora, vocês percebem isso? Que legal, o estresse está presente em tudo. Vai lá, mas eu gostei, continua. E a outra forma seria banho gelado também. Também é uma técnica que foge do nosso padrão, da nossa rotina e que pode ser utilizada de forma muito positiva. Ela veio para trazer brilho pro podcast, está dando só tijolada, né? Só tijolada. Não comerem, tchau. Banho gelado, é brilho, né? É para chegar causando. E esse nível de estresse que nós estamos provocando, que nós estamos sugerindo, né? Esse estresse que é provocado para você sair da mesmice, tem um estudo da Universidade da Califórnia de 2014 que ele é intitulado Jovem para Sempre. Olha que doideira. Uau. Isso. Eu sou você. caso de estudo? Nós três aqui somos casos de estudo. Ele descobriu que pessoas que meditam, olha isso, elas, a longo prazo, elas tinham o cérebro mais bem preservado do que as pessoas que não meditavam.
à medida que eles envelheciam. Depois eu vou passar o link desse estudo Legal. para a Feira e ela vai colocar ali para gente. Então, só que quando você entra... Por que nós estamos falando de meditação? Porque é a temporada que nós estamos falando, né, o tema maior, que é sobre meditação. E a meditação, ela traz essa percepção de que você não precisa ter ansiedade ou gerar um estresse desnecessário a mais do que o que você já tem ou além do que os que você queira provocar para você evoluir. Então você diminui a ansiedade para você focar e colocar a energia naquilo que você quer fazer. E quando você medita, uma outra consequência que acontece é você rejuvenescer o seu cérebro. Eu estou me sentindo muito estressado aqui nesse podcast, vou contar para vocês. Eu olho para um lado, tá a Fê ali toda preparada com o iPad, as notas. Eu olho para o outro lado, o Vilmar com o iPad. Eu olho para frente do meu papel com uma caneta. Rabiscado. No rabisco, tudo de quem tem algum tipo de transtorno de TDAH, algo assim, que não sabe fazer as coisas alinhadas e nada. E é um estresse muito legal, porque eu já estou pensando assim, cara, que droga, como é que eu vou dar essa pedalada, chegar lá também, ó, gostei. Mas isso que o Vilmar falou sobre meditação é incrível. Qual é o nome desse estudo aí? Busca ali só pra gente... Jovem para sempre. Esse estudo Jovem para Sempre é um dos estudos que comprova que meditação trabalha plasticidade neuronal, trabalha plasticidade no sentido de manter a sua capacidade de gerar novas conexões, novas sinapses, porque quando a gente é criança, nós temos uma plasticidade incrível para tudo, né? E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai enrijecendo, embrutecendo, ficando rabugento e assim por diante, né? Então, a meditação vai ajudar muito a você também perceber que aquilo que está te estressando porque você decidiu colocar um peso enorme naquilo. Então, a dica que me brotou aqui agora seria: verifique que todas as coisas que acontecem na sua vida, elas têm um peso, mas quem determina esse peso é você, ou a sociedade, né? A sociedade vai determinar o peso, mas a maneira como você encara, ela é exclusivamente de dentro para fora, você que vai determinar o peso daquilo. Então, para algumas pessoas, por exemplo, bater o carro, cara, é um estresse, é um problema, é como se o mundo fosse acabar. E para outras pessoas, bater o carro é tipo, puxa, bateu, tá tudo bem, segue. Então, para algumas pessoas, perder uma caneta é um problema. E para outras pessoas, ela fala, cara, perdi a caneta, tá bom, segue a vida. Mas era uma Mont Blanc, não faz mal, grande coisa. Agora descobri que a Bic vale mais a pena, e assim segue. Então, nós damos muito peso para os acontecimentos, e aí vem uma parte um pouquinho mais difícil aqui. Nós também damos muito peso para as pessoas, para os nossos relacionamentos, tá? Toda vez que você decide que a sua vida está triste, que a sua vida está um inferno, que você está chorando, que o mundo está horrível, está tudo cinza, parece que você mora em Curitiba ou em Londres. Por causa de alguma pessoa, você tem que entender que você está dando o poder para essa pessoa fazer a sua vida feliz ou triste. Você que decidiu dar o poder na mão daquela pessoa. Então, se você está estressado, deprimido, ansioso por causa disso, você que colocou aquela carga de poder na mão da outra pessoa. E a meditação, ela vai começar a te mostrar que, um texto do professor De Rose, escrito em 67, diz o seguinte: o templo da paz está dentro de ti. Então, está do lado de dentro. Todas as confusões do lado de fora, elas vão continuar acontecendo. Mas se elas vão te estressar negativamente ou positivamente, a decisão é tua. Pega essa, hein? O templo da paz está dentro de ti. É um pouco sobre ser também mais pragmático, talvez, em relação a como se enxerga a vida, né? Desafios, problemas, situações difíceis sempre vão existir. Sério. Não existe felicidade eterna e permanente. Não tira meu chão. Não tem. Eu tô tendo essa esperança de um dia lá na frente ser feliz. A felicidade, se for levar lá para o lado filosófico da coisa, ela pode ser eterna. As alegrias... Quem está dizendo isso é um cara que tem 400 mil anos. Né? Desde a época da Arca de Noé. A construção das pirâmides, ele estava lá. Então, o que a gente entende como felicidade, o que nos transforma em pessoas felizes, é bem isso que o Malakini estava dizendo. Quando você permite que circunstâncias ou outras pessoas
tomem o poder por você. Então, se o dia está ensolarado, o céu está azul, você está feliz. Se o dia estiver nublado, estiver frio, chovendo, não, você está deprimido. Não deveria. Você decide ser feliz. O nosso Brilho do podcast é uma praga, vou contar para vocês. Ela chega aqui para fazer minha aula 7 da manhã, um pouquinho antes das 7 da manhã. Tá chovendo, tá cinza, tá frio, tá tudo. 6 graus em Curitiba. E aí eu abro a porta, ela olha e fala: bom dia! Aí, beleza. Desculpa se explodiu a sua caixa de som aí. É assim que ele sente no ouvido dele. Assim. Beleza, daí no outro dia chega aqui, tá sol, irradiante, lindo, maravilhoso. Ela fala o quê? Bom dia! Ou seja, é isso, né? Ela traz esse espírito de... E, Ferzinha, retomando o que você estava falando sobre a felicidade não ser eterna. Recentemente você fez uma postagem no seu Insta. Se você não segue a Ferzinha, vai lá, siga lá no Insta. Ela fez uma postagem falando sobre isso, que a felicidade ela não é constante. Nós temos que entender que tem momentos de felicidade, né? Sim, é justamente isso. A gente põe uma carga muito grande na felicidade e na busca, consequentemente, dessa felicidade, mas a gente esquece que a vida é uma constante montanha-russa, digamos assim. Uma constante inconstância, é bem isso. É uma montanha-russa mesmo. A gente nunca vai ter uma felicidade eterna ou uma tristeza eterna. Qualquer que seja o dissabor da nossa vida, vai passar. Qualquer que seja a felicidade, aquele momento de êxtase que estamos vivendo, também vai passar. Então, por isso que eu comento, assim, que é um pouco sobre sermos mais pragmáticos e entendermos que o que nós temos é o momento presente. Isso, por si só, já alivia um pouco da carga de tensão dos eventos negativos. Da ansiedade, né? Da ansiedade, exatamente. E os treinos de meditação, inclusive, potencializam tudo isso, porque eles vão nos dando mais clareza para que a gente consiga justamente enxergar a vida dessa forma. Então, a principal mensagem desses nossos 30 minutos de bate-papo aqui é que você pare de achar e de confundir que o estresse é sempre algo ruim. Porque se a vida é inconstante, se a vida é feita de mudanças, e graças às mudanças você tem todas as coisas que você tem na sua vida, porque se o trigo não passasse por uma mudança, você não teria o pão, porque tem todo um processo de mudança. Então nós estamos em constante mudança. Com relação à meditação que a Ferzinha citou aqui de que a única coisa que nós temos é o momento presente, na aula de ontem eu entrei num assunto parecido, muito legal, que é... Estou lendo um livro chamado Meditações de Marco Aurélio, filho do imperador e blá 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 blá. E é muito legal que tem um momento no segundo capítulo do livro que ele fala sobre isso. Ele fala assim, que pouco importa a visão dele, né, filho de imperador, a preocupação dos romanos na época de deixar um legado, de ser lembrado e tudo. E ele fala assim, tanto faz se ele é nobre ou se é o cara que cava a cova. Porque na hora que morre, é a mesma coisa. A pessoa que é nobre morreu e o cara que limpa o estábulo ou qualquer coisa assim também vai morrer e o fim é o mesmo. Mas aí ele coloca então que a única coisa real que nós temos, sendo você uma pessoa de muitas posses ou de poucas posses, a única coisa que realmente nós temos é o presente, é o momento presente. Então, se você está afim de gastar a sua moeda mais valiosa, que é o tic-tac do relógio, se estressando de forma crônica, rabugenta, claro que tem o estresse que é doença, que tem que ser tratado, mas se você está afim de direcionar, os acontecimentos como uma lição de vida, como um curso que a vida está te dando, como coisas para você evoluir, para melhorar, aí você começa a direcionar o estresse de forma positiva. Você dorme até melhor. E para você fazer essa jornada, eu quero trazer aqui 5 dicas. 5 Olha dicas. lá, Final, uau. O meu timerzinho aqui já vibrou. 5 dicas. Quando você medita, ou primeiro você faz lá o relax, você vai respirar, tudo isso nós vamos trazer em temas no futuro, em outros episódios. Não, mas espera aí, Vilmes, desculpa. Para você escutar essas dicas, você tem que entrar lá e fazer o que, Ferzinha? Lógico. Assinar, ativar o sininho, assinar o canal, curtir o nosso vídeo, Comentar, replicar. seguir todo mundo, ativar notificações para você receber aí
as notificações de um novo episódio e estar sempre Exato. acompanhando a gente. Senão você não vai ver essas coisas no futuro que nós vamos trazer para você não ficar ansioso. Deixa lá o aplicativo te notificar, né? Agora você tá ansioso. Fala logo, Gilmar, quero 5 dicas. Primeiro, você vai entrar num estado emocional estável quando você para e deixa esse estresse louco acontecendo lá fora de você e você realmente entra, faz esse relax, faz essa pausa. Depois, isso acaba te ajudando a desenvolver, com o tempo, a inteligência emocional. E aí você vai aprendendo a perceber quando você está entrando no estresse crônico ou não. Isso vai contribuir também para a sua identificação de gatilhos. O que te causa estresse? Uma roupa fora do lugar, ou um livro fora do lugar, ou um pedido do seu chefe novo, uma coisa nova, além das atribuições que você já tem que fazer. Qual é o gatilho que te estressa? E isso acaba te ajudando a clarear a mente para você fazer aquilo que você tem que fazer e você vai acabar fazendo isso com concentração, com foco. São 5 dicas que você, aplicando as pausas necessárias, que são estratégicas durante o seu dia, e a meditação de forma continuada, disciplinada, vai te proporcionar tudo isso. Fezinha, brilho do nosso podcast. Me diz aqui, pra gente encerrar dentro do nosso tempo programado, Que já estourou. para fechar com uma chave de diamante. Se você fosse publicar uma frase nas suas redes sociais sobre o que nós falamos aqui hoje, qual seria essa frase? Isso não tinha no nosso acordo, tá? Então, Não tinha, agora para saber como as pessoas se reagem vira ao nos estresse 30. positivo. Vai. Desconstrua os seus paradigmas. Vilmar, se você fosse fazer uma frase para publicar nas suas redes sociais sobre o que nós debatemos aqui, resumindo, qual seria? Não retroalimente o seu estresse com ansiedade desnecessária. Uma frase complexa. Uau, é. Uau, hein? E você? Malaquinete. Agora me jogar na minha própria fogueira, Voltou né? pra você. A minha frase seria... E agora? A minha frase seria uma pergunta. O que você realmente quer? Tá? Porque de nada adianta a gente pensar em meditação, em estresse, em alta performance, se você não perceber que tem que ter um norte, um direcionamento. Então, o que você realmente quer? Você realmente quer essa vida que você está tendo? Se você realmente quer esta vida que você está tendo, não mude nada. Mas se você quer algo mais da sua vida, qualquer coisa a mais que seja, um esporte novo, um relacionamento novo, um trabalho novo, qualquer mudança vai gerar estresse. Então, o que você quer? Essa é a minha frase. O que você quer? Uma vida sem estresse, tem certeza que é isso? Uma vida sem estresse significa que não vai mudar nada. Exatamente o que você está tendo é o que você vai continuar tendo e talvez até menos, porque tem decréscimo, né? É isso aí. É isso aí. Galerinha, mais um podcast. Fique ligado que o nosso podcast está entrando no ar todas as segundas às 5h05 da manhã. Você já pode começar a sua semana com essa chacoalhada de descontração, mas ao mesmo tempo para que você siga no processo de evolução, de autoconhecimento. Lembrando que a meditação é sinônimo de autoconhecimento. Obrigado, Ferzinha, pela participação. Obrigada, galera. Valeu. Valeu, Até valeu. a próxima. Brilhante, É nóis. Vilmar, nosso queridíssimo. E seguimos. Tamo Tudo com a junto. gente. Valeu.